Hoje, vamos mergulhar num dos dilemas mais intensos e práticos da vida de um casal cristão: o dízimo ou a casa própria? É a pergunta que surge na frente da planilha do orçamento. De um lado, o desejo profundo de honrar a Deus com as primícias. Do outro, o sonho legítimo de construir um lar e dar segurança à família. Muitos casais sentem-se esmagados por essa escolha. Parece que, para ser fiel a Deus, é preciso adiar indefinidamente os seus sonhos, ou que, para realizar os seus sonhos, é preciso dar uma pausa na sua fidelidade. Mas e se essa escolha for uma falsa dicotomia? E se a palavra de Deus nos apresentar dois princípios que não competem, mas cooperam para realizar ambos os objetivos? Agora, para você sentir a tensão desta crise de fé e finanças, o cabo de guerra dentro de um casamento. Imagina a cena. Um jovem casal da nossa igreja. Moram num apartamento alugado, pequeno, mas acolhedor. E eles têm um grande sonho: comprar a primeira casa. Eles são fiéis a Deus, amam a igreja, mas a cada mês, ao fazerem o orçamento, a mesma discussão silenciosa acontecia. A história deles é sobre como eles saíram desta crise ao descobrirem dois princípios que uniram a sua fé e o seu planejamento. Eles tinham um objetivo claro: juntar R$40 mil para a entrada da casa. Eram disciplinados, cortavam gastos, poupavam cada centavo possível. Fique comigo, porque a forma como eles resolveram este dilema pode trazer uma paz e uma direção incríveis para suas próprias finanças e para sua fé. O problema era a matemática. Eles poupavam R$1.000 por mês. Mas, ao mesmo tempo, o dízimo deles era de R$500. E a conta era simples e tentadora na cabeça do marido. "Amor", disse ele, com cuidado, "eu estive a pensar. E se nós suspendêssemos o dízimo só até juntarmos o dinheiro para a entrada da casa? É por uma boa causa, é para nossa família. Deus há de entender." Para a esposa, aquelas palavras foram como uma facada na sua fé. Como pode sequer sugerir isso? É roubar a Deus. A nossa bênção vem dele. Se cortarmos a fonte, como podemos esperar que ele nos abençoe com uma casa? A crise estava instalada. Ele com a lógica do planejamento. Ela com a lógica da fé. Ele sentia que ela era espiritualmente irrealista. Ela sentia que ele era materialista e com falta de fé. O sonho da casa estava destruindo a unidade do casal. Percebendo que estavam num beco sem saída, eles procuraram o conselho de um casal mais velho que já tinha passado por dilemas semelhantes. E o conselho que receberam foi baseado em dois princípios bíblicos apresentados na ordem correta. O mentor apresentou-lhes o princípio 1, a fé das primícias. Ele leu Malaquias 3:10. "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu..." Ele explicou: o dízimo não é a sobra, é a primícia. Não é o que vocês dão depois de resolverem a vida de vocês. É o que vocês dão antes, para convidar Deus a participar da vida financeira de vocês. É um ato de adoração e confiança. Deus não está pedindo para que vocês escolham entre ele e a casa. Ele está convidando vocês a colocá-lo em primeiro lugar no projeto da casa e a testá-lo, a fazer prova da sua fidelidade. Aquilo mudou a perspectiva da esposa de uma obrigação para um convite à fé. Depois de firmar o princípio da fé, o mentor apresentou ao marido o princípio 2, a sabedoria do planejamento. Ele leu Provérbios 24:27. "Prepara primeiro o teu trabalho lá fora, arruma teu campo, depois edifica a tua casa." O mentor disse: Deus não é contra o seu desejo de edificar uma casa. Ele incentiva, mas ele nos dá a ordem. Primeiro, prepare o seu campo. Ou seja, depois de honrar a Deus com as primícias, sejam os mordomos mais excelentes e diligentes possíveis com os 90% que ficam. A sua energia não deve estar em questionar os 10% de Deus, mas em otimizar e multiplicar os 90% de vocês. Preparem o vosso campo. Aquilo deu ao marido um propósito e uma validação para o seu desejo de planejar. A revelação foi poderosa. Os dois princípios não eram inimigos, eram parceiros. Fé primeiro, depois planejamento radical. Eles saíram daquela conversa com um novo plano. Primeiro, eles fizeram um pacto de nunca mais questionar o dízimo. Tornou-se a primeira e mais alegre transferência do mês. Depois, eles atacaram os 90%
com uma diligência que nunca tinham tido. Fizeram o orçamento linha por linha. Cortaram gastos que antes pareciam necessários. O marido começou a fazer trabalhos extra como programador nos fins de semana. A esposa começou a vender bolos caseiros. Eles estavam a preparar o campo juntos. O seu foco mudou da frustração do que saía, o dízimo, para a excitação do que podiam fazer com o que ficava. Estavam trabalhando em equipe, com fé e sabedoria. Um ano depois, eles sentaram-se para fazer as contas. A matemática não fazia sentido. Mesmo dizimando fielmente, com a renda extra e a disciplina radical, eles tinham conseguido poupar mais do que o seu plano original previa. Eles tinham o dinheiro para a entrada. Deus não abriu as janelas do céu com uma chuva de dinheiro, mas com uma chuva de sabedoria, disciplina, oportunidades e, acima de tudo, unidade. Eles honraram a Deus, prepararam o seu campo e agora estavam prontos para edificar a sua casa. Essa lição sobre como a fé e o planejamento andam de mãos dadas conecta-se com a história do vídeo anterior, sobre o homem que se libertou do vício de apostas. Lembra? Ele perdeu R$10.000 em apostas escondido, até que este método o libertou. Ambas as histórias mostram que a prosperidade de Deus não vem de atalhos ou da desobediência, mas da fidelidade e da sabedoria. O link para essa história de libertação está na descrição. E prepare-se, porque a nossa próxima conversa será sobre como tomar decisões financeiras em casal, mesmo quando os desejos são muito diferentes. O título será Férias viraram guerra, acampar ou resort de luxo, até que esta oração os uniu. Será uma história leve, mas profunda, sobre como alinhar os nossos desejos e personalidades financeiras diferentes através de um princípio de oração e unidade. Não perca, por isso inscreva-se. Se esta mensagem sobre o dízimo e a casa própria trouxe clareza ou paz no seu coração, deixe o seu like. O seu gesto ajuda esta verdade bíblica a alcançar outros casais que estão vivendo esse mesmo dilema. E use os comentários para partilhar. Você já passou por este dilema? Como você e o seu cônjuge lidam com as decisões sobre o dízimo e os grandes sonhos? E não se esqueça de me contar de que cidade você está assistindo. Se você conhece um jovem casal a sonhar com a sua casa, partilhe este vídeo com eles. Pode ser a direção que eles precisam para realizar os seus sonhos sem abrir mão da sua fé. Inscreva-se no canal, porque a nossa missão é mostrar que os princípios de Deus não são para nos limitar, mas para nos prosperar em todas as áreas da vida. Te aguardo no próximo vídeo.